Oi, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Josi e sua biblioteca. No vídeo de hoje, eu quero compartilhar com vocês o que eu já li do livro 1001 Livros para Ler Antes de Morrer. Eu tenho alguns exemplares aqui em casa de alguns livros que eu tenho vontade de ler e ainda não li, e tem outros que eu já fiz a leitura. Então, eu vou compartilhar com vocês um pouquinho do que eu já li. O livro é muito bonito. Eu tenho ele aqui comigo há aproximadamente uns 10, 15 anos. E eu gosto muito de listas de livros. Então, esse aqui, ele é dividido por datas. Então, nós temos antes de 1800, anos 1800, anos 1900 e anos 2000. E aqui ele tem um índice que é numerado por ordem alfabética. Eu vou comentar com vocês de acordo com a ordem desse índice aqui que aparece aqui dentro do livro. Começando então, a organização ela é por números. Então, primeiramente, os títulos com números. Eu tenho 1984 e 2666. O 1984 está no meu radar para este ano de 2026. Quero muito fazer a leitura. Quero ainda mais, agora que eu já fiz a leitura de Nós, do Zamyatin. Inclusive, se você quiser saber as minhas impressões, eu vou deixar linkada a resenha que eu fiz para esse livro. E o 2666 é um livro que eu preciso terminar. Eu comecei a leitura dele ano passado e eu estou na parte 4, que é a última e a maior parte do livro. O que eu posso dizer em relação a ele é que é um livro um pouco indigesto. Não é uma leitura que você consegue fazer de forma contínua, porque tem muitas cenas ali, de violência principalmente, que você precisa parar para tomar fôlego novamente, porque aquilo não te desce. Você fica com uma sensação de algo engasgado. Não é uma leitura fácil. E eu tô gostando bastante, a escrita do Roberto Bolanho, ela é muito convidativa. Apesar do tema, como eu comentei, ser bem áspero, bem indigesto. Para a letra A, eu tenho aqui comigo A Sangue Frio, que está na minha lista de 12 livros para ler em 2026. Se você não viu a lista, também vou deixar o link aqui para você conferir. Tem muita leitura legal. Eu tenho Absalão, Absalão. Eu comprei logo depois que eu fiz a leitura de O Som e a Fúria, do William Faulkner, que é maravilhoso. Então, inclusive, O Som e a Fúria não está nessa lista, mas Absalão, Absalão está, e eu fiquei curiosa de saber por que esta obra foi escolhida para estar aqui. Eu também tenho Alice no País das Maravilhas, Almas Mortas, Amada, da Toni Morrison, já li O Olho Mais Azul dela e adorei. O Amante, Angústia, e esses são os que eu tenho e não li. E os que eu já li dessa lista, Admirável Mundo Novo, A Firma Pereira, um Testemunho, que é um dos livros que eu fiz unboxing aqui, que eu adoro, recomendo, faço propaganda. Eu gosto muito de livros onde os personagens eles crescem ao longo da narrativa. E esse é o caso do Pereira. Ele começa um pouco apático, despreocupado, fazendo sempre as mesmas coisas. E tem um determinado momento da narrativa que ele se dá conta do ambiente em que ele está, do que ele poderia fazer para mudar aquela situação, para ajudar a mudar, pelo menos. E é muito interessante. Então, eu gosto muito desse tipo de obra e o A Firma Pereira é uma obra em que isso acontece com o personagem. Então, se você ainda não conhece, dê uma chance para A Firma Pereira. Eu também li O Amor nos Tempos do Cólera, já, que é um dos meus favoritos do Gabriel Garcia Marques. Eu prefiro o Amor nos Tempos do Cólera do que 100 Anos de Solidão.
Eu li também Ana Karenina no passado, foi uma grata surpresa. Não li ainda Guerra e Paz, do Tolstói, que também é outra obra muito famosa, mas Ana Karenina eu adorei. Ao Farol, da Virginia Woolf, maravilhoso também. Só elogios a esse livro e deixo aqui a minha recomendação também. Se você não conhece Ao Farol, é uma obra excelente. Indo então para a letra B. Das que eu tenho aqui em casa, eu ainda não li nenhuma, que são As Brasas, do Sandor Marai, também está na minha lista para este ano, e Os Buddenbrook, do Thomas Mann. Na letra C, eu tenho, mas ainda não li. A Casa da Alegria, aqui consta como A Casa da Felicidade, também vou ler esse ano, em 2026. O Complexo de Portnoy, inclusive do Philip Roth, eu também tenho um outro livro que é Nêmesis. Não fiz a leitura de nenhum dos dois, mas só escuto elogios ao autor, então tenho bastante vontade de conhecer um pouquinho da obra dele. O Conde de Monte Cristo, estou fazendo a leitura esse ano, gostando bastante. É um novelão que está me fazendo lembrar, inclusive, das minhas aulas de história da época da escola. Muito legal. A Consciência de Zeno, também tenho aqui. E A Cor Púrpura. Dos que eu já li dessa lista, Capitães da Areia, gostei bastante, mas não é minha obra favorita do Jorge Amado. A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende. 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. O Coração das Trevas, do Joseph Conrad. O Cortiço, do Aloysio de Azevedo, um dos meus livros favoritos da nossa literatura. Crime e Castigo, do Fyodor Dostoiévski, que é o meu favorito do autor. Crônica da Casa Assassinada, do Lúcio Cardoso. Também já fiz uma resenha aqui no canal comentando um pouquinho sobre o enredo e sobre como eu me senti fazendo a leitura dessa obra. E Os Cus de Judas. Essa última, ela é uma obra que eu não escuto muita gente falando sobre, mas é interessantíssima. É uma história que vai retratar um médico num cenário de guerra. Eu gosto muito das narrativas que têm a guerra como pano de fundo, seja a guerra que for, porque você percebe a transformação social, a transformação das pessoas, o quanto a guerra ela é ruim para o ser humano. E mesmo assim, infelizmente, as pessoas ainda fazem guerra, apesar de todos os mecanismos que a gente tem hoje, poderiam ser utilizados para que isso não acontecesse. Mas, enfim, é uma história muito interessante, Os Cus de Judas. É de um escritor português, o Antônio Lobo Antunes. Então, se você não conhece, dê uma pesquisada. Quem sabe não entra aí na sua lista de próximas leituras. Com a letra D, eu tenho De Amor e Trevas, do Amos Oz, que eu preciso finalizar. É uma leitura que traz um pouco os traços autobiográficos do autor aqui. Muito interessante. Os Demônios, do Fyodor Dostoiévski. Dentes Brancos. Desonra. O Deus das Pequenas Coisas. E Doutor Fausto. Dos que eu já li, O Deserto dos Tártaros, para o qual eu sempre faço propaganda, um livro maravilhoso para refletir sobre o tempo, sobre como a gente vive a nossa vida, quais são as expectativas que a gente tem e onde estamos colocando nosso tempo, nosso esforço, nossa energia. Interessantíssimo. Dom Casmurro, do Machado de Assis, Dom Quixote, do Miguel de Cervantes, e Drácula, que também foi uma grata surpresa. Amei a leitura, também já tem uma resenha aqui no canal sobre ele. Então, depois dê uma conferida. Com a letra E, que eu tenho aqui. É Isto um Homem, do Primo Levi, que tem esse pano de fundo da Segunda Guerra, ponto de vista de uma pessoa que passou pelos campos de concentração. A Elegância do Ouriço, Em Busca do Tempo Perdido, Emma, da Jane Austen,
A Era da Inocência ou A Época da Inocência, depende da tradução da Edith Wharton. O Estrangeiro, O Estranho Caso do Dr. Jekyll e do Mr. Hyde, ou O Médico e o Monstro. E Eugene Onegin, do Pushkin. E aqueles que eu já fiz a leitura. O Encontro Marcado, do Fernando Sabino, que inclusive é uma obra que eu quero reler, porque quando eu fiz a leitura eu ainda era adolescente, então me lembro muito pouco da obra, me lembro muito mais da sensação de ter gostado da escrita do autor. Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola, da Maya Angelou, também uma excelente leitura. E o Evangelho segundo Jesus Cristo, do José Saramago. Para a letra F, o que eu tenho? Fantástica Vida Breve, de Oscar Wilde. Ficções, do Jorge Luiz Borges. E que eu já li com a letra F aqui desta lista, Frankenstein, da Mary Shelley. Para a letra G, eu tenho Gente Independente, Germinal, com o qual tenho muita curiosidade, Guerra e Paz e Guia do Mochileiro das Galáxias. E os que eu já li, Gabriela Cravo Canella, que é um dos que eu menos gosto do que eu li do Jorge Amado, e Grande Gatsby, com a letra H. Eu tenho e li apenas 2 livros, que é O Homem do Rickshaw. Na minha tradução estava O Garoto do Rickshaw. E A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, que dispensa comentários. A Macabea é, com certeza, uma personagem inesquecível. Com a letra I, eu tenho O Idiota, do Fyodor Dostoiévski, Ilusões Perdidas, O Imoralista. E o que eu já li foi A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera. Indo então para a letra J. Eu tenho Jane Eyre, e ainda não li. E tenho Jude, o Obscuro. Esse eu já li e adorei a história. Com a letra K, eu tenho apenas um livro, que é Kitchen, da Banana Yoshimoto. Se você não conhece essa história, eu falo um pouquinho mais dela na série que eu estou fazendo de A Volta ao Mundo em 50 livros. Então, se você ainda não viu essa série, eu vou deixar o link da playlist e um vídeo específico onde fala sobre Kitchen para você conhecer um pouquinho. Com a letra L, eu tenho e ainda não li O Lobo da Steppe, do Hermann Hesse. Na verdade, O Lobo da Steppe foi uma leitura que eu comecei há alguns anos atrás, mas eu não estava num momento muito bom para a leitura dessa obra. Então eu acabei abandonando, mas eu quero retomar a leitura. Que eu já li Lavoura Arcaica, do Radu Nassar, A Letra Escarlate, Lolita, livro excelente, porém de um enredo muito indigesto. Tem que ter bastante paciência e parar para tomar fôlego em várias passagens, mas vale muito a pena. Lucky Jean. Esse livro, preciso comentar com vocês, é um livro que eu me diverti bastante. É a história de um professor universitário que vai para o interior da Inglaterra e se depara com situações inusitadas. Ele precisa ficar encontrando formas de se aproximar do seu chefe, e isso nos rende algumas cenas muito engraçadas. Me diverti muito, recomendo a leitura de Lucky Jean. Com a letra M, a lista é um pouquinho mais longa. Eu tenho Macunaíma, Madame Bovary, Os Maias, Mansfield Park, Memorial do Convento, Memórias Póstumas de Brás Cubas, As Meninas, Middlemarch, A Montanha Mágica, A Moradora de Wildfell Hall e Mrs. Dalloway. Dos que eu já li, da longa lista que tem aqui, Memórias de Brideshead,
que eu conheço, a tradução que eu li está como O Retorno a Brideshead. É uma obra que eu não gosto muito, não foi uma leitura que me cativou, que me comoveu. Inclusive, se você leu e gostou, deixa aqui nos comentários o que te fez gostar dessa obra. Eu li também Memórias do Subsolo, Mestre e Margarida, O Morro dos Ventos Uivantes, essa sim eu recomendo a leitura, gostei bastante. A Morte de Ivan Ilitch, também é uma história que vale a pena, um livro curtinho, para quem está aí querendo iniciar o hábito da leitura ou está com pouco tempo. É um livro que você leva pouco tempo para ler, mas leva muito tempo refletindo sobre ele. É interessantíssima a forma como Tolstói aborda o fator morte e como isso impacta esse personagem que está ali doente, como que essa doença, a forma que ele se comporta impacta toda a família que o cerca. Morte em Veneza, do Thomas Mann, também é outro livro que não me agradou muito, eu tinha uma expectativa altíssima, imaginei muita coisa antes de lê-lo, que não se concretizou quando eu fiz a leitura. E O Mundo se Despedaça, do Chinua Achebe, que é um dos meus livros favoritos. Eu gosto muito também de histórias que têm esse contato entre uma cultura e outra, que é o caso desse livro, onde duas culturas, a cultura Igbo e a cultura dos sacerdotes brancos, elas se conectam. Como a chegada dos brancos nesse povoado transforma aquela sociedade, transforma aquele dia a dia. Eu gosto bastante de observar também dentro da literatura como que é trazido esse contato cultural. Em relação à letra N, eu tenho O Nome da Rosa, que eu ainda não fiz a leitura. E que eu já li dessa lista, Nada, da Carmen Laforet. Excelente leitura também. E O Nariz, do Gogol. Para a letra O, eu tenho Oblomov e tenho Oliver Twist. E os que eu já li. O Olho Mais Azul, da Toni Morrison. Para mim, uma leitura irretocável. A forma como ela traz o preconceito, o que é ser belo e o como isso impacta na vida de uma das personagens, principalmente, que é a Pécola, é de uma maestria impressionante. Não é à toa que essa mulher ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Já li Ópera dos Mortos, do Autor Dourado. Também já falei aqui no canal um pouquinho sobre ele. Gosto muito dessa obra, indico sempre que eu posso. E Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, que dispensa comentários. Para a letra P, que eu tenho O Pai Goriot, do Balzac, A Paixão Segundo GH, da Clarice Lispector, Pnin, do Vladimir Nabokov, e os que eu já li, Pais e Filhos, do Turgenev, maravilhoso também. O Pequeno Príncipe, que eu também adoro. E A Peste, do Albert Camus. Esse, especificamente, eu li durante a pandemia e não foi uma leitura fácil por conta de toda a situação de saúde que nós vivíamos enquanto sociedade. E acompanhar uma história que trazia também uma situação de saúde caótica foi complexa. Foi uma situação difícil, mas a leitura valeu muito, trouxe muitas reflexões que se aplicaram àquele momento. Enfim, muito interessante. Se você tiver curiosidade, procure e leia A Peste. E eu também li O Poço e o Pêndulo, que é um conto do Edgar Allan Poe, e O Processo, do Kafka, que é um dos meus livros favoritos do autor. Para a letra Q, eu tenho aqui em casa Quarup, mas ainda não li,
E li Quase Memória, do Carlos Heitor Cone. Uma história bem interessante sobre um pacote misterioso que um filho recebe do seu pai já falecido. E a partir disso é construída toda a narrativa, onde muitas lembranças da infância, adolescência, situações que o pai e o filho viveram, vêm à tona nas memórias do protagonista. Fica aqui minha recomendação para Quase Memória. E também já li Quincas Borba, do Machado de Assis. Indo para a letra R, eu tenho Ragtime e Reparação, do Ian McQueen, que inclusive tenho muita curiosidade de ler. Já li do autor na praia e estou lendo O que Podemos Saber. Estou gostando bastante, gosto muito da escrita do autor. Li já O Retrato de Dorian Gray, também recomendo demais. Assisti uma adaptação da obra recentemente, também gostei bastante. A Revolução dos Bichos, do Oscar Wilde, uma das minhas fábulas favoritas. O que o autor faz nessa história é genial. E Robinson Crusoe, que também é um livro que eu preciso reler, que quando eu li eu ainda era adolescente, então eu só tenho algumas lembranças, poucas, daquela leitura. Para a letra S, eu tenho aqui em casa Os Sertões, que foi uma leitura que eu iniciei há alguns anos e abandonei. Não estava num momento em que eu conseguisse me concentrar para continuar a leitura. Siddhartha, do Hermann Hesse. E que eu já li dessa lista, Sagarana, um livro de contos do Guimarães Rosa, que eu também deixo aqui indicação. Se você não conhece, procure, é maravilhoso. O Senhor das Moscas também, maravilhoso, do William Golding. Senhora, do José de Alencar. É um livro que eu não gosto muito. Os Sofrimentos do Jovem Werther, também não é um livro que eu gosto muito. O Sol é para Todos, esse sim eu amo de paixão, recomendo. Se você não conhece O Sol é para Todos, leia, você precisa conhecer o pai da Scout, o Atticus Finch, que é um exemplo de pai e um exemplo de profissional, no caso, um profissional do direito. Maravilhosa essa história, vale cada página. Indo para a letra T, eu já li Tempo de Migrar para o Norte e O Triste Fim de Policarpo Quaresma, que eu adoro. E adquiri Trilogia de Nova York, do Paul Auster. Do Paul Auster eu ainda não li nada, mas só tenho escutado elogios à escrita do autor. Com a letra U eu tenho Ulisses e eu já li O Último dos Moicanos. Para a letra V, eu tenho Os Versos Satânicos, do Salman Rushdie, que inclusive está na lista da Volta ao Mundo em 50 livros. E em breve vocês o verão aqui no canal. As Vinhas da Ira, do John Steinbeck. E já li O Velho e o Mar, do Hemingway, que eu adoro. Também deixo aqui minha recomendação para essa obra. O Vermelho e o Negro, do Stendhal. Vidas Secas, do Graciliano Ramos, também incrível. E A Volta ao Mundo em 80 Dias, que é um livro com o qual eu tenho uma lembrança muito feliz. Eu tive a oportunidade, há alguns anos atrás, de fazer a leitura dessa obra junto com uma turma de alunos do 7º ano, e foi uma experiência muito divertida, tanto para eles quanto para mim. Então, eu tenho um carinho muito grande por este livro. Com a letra W, eu não li e não tenho nenhum livro. Com a letra X, tenho o livro do xadrez do Stefan Zweig, que eu já li, é maravilhoso. Se você tiver interesse, é um livro curtinho que vai tratar de uma partida de xadrez e tudo que acontece em torno dessa partida é muito interessante. E eu também tenho O Chará, da Jhumpa Lahiri. E por fim, Zorbal, o Grego, é um livro que eu tenho, mas que eu ainda não fiz a leitura.
Agora, quero saber de você, aí nos comentários. Você é como eu, que adora uma lista de livros, que faz lista do que quer ler? Se sim, me conta aqui qual a sua próxima meta de leitura. E aproveita e deixa aqui a recomendação de um livro que você ame, que está aqui nesta lista, ou mesmo que deveria estar. Um grande abraço e até o próximo vídeo!